reiniciando os nossos trabalhos e com uma proposta hoje muito interessante. Vai ser, com certeza absoluta, um dia muito legal, com possibilidade de acesso a informações importantíssimas, que, sem dúvida nenhuma, irá mudar o nosso ponto de vista quanto a essa obrigação legal que temos na fiscalização, na prevenção dos crimes de lavagem de dinheiro no mercado imobiliário. Eu espero que ontem todos tenham aproveitado, depois nós vamos preparar o link, encaminhar para todo mundo, para que todos tenham acesso a essas informações, tanto do celular quanto do computador, quando julgarem convenientes. Então, eu acredito que sairemos daqui muito mais capazes do que quando aqui chegamos. E hoje eu gostaria de, antes de passar a palavra para os nossos palestrantes, eu gostaria apenas de mostrar para vocês muito rapidamente. Tem aqui uma apresentação, mas nessa apresentação só umas 2 ou 3 telas podem ser interessantes para vocês terem uma ideia do que nós estamos realizando. Lá em São Paulo, nós já estamos autuando. Temos os processos por descumprimento na lei de lavagem de dinheiro e já estamos aplicando a legislação. Muita gente ainda está sem parâmetro do que fazer, como fazer, mas aí procuramos lá os enquadramentos e o Dr. Rodrigo de Maio iniciou o trabalho e começamos a desenvolver. E o muito interessante é que esse trabalho de fiscalização das normas, ele pode ser feito por ofício, por e-mail. Não há necessidade do agente fiscal ir pessoalmente lá no local, levar a notificação, tudo mais. Nós estamos fazendo tudo por comunicação através de e-mail. Então, as empresas, por exemplo, foi criado um questionário que é encaminhado para as empresas requerendo informações acerca do movimento que ela tem de compra, venda, locação, os valores, quem comprou, quem vendeu. E quando nós iniciamos esse trabalho, foram com 100 empresas. Aí todo mundo disse, olha, ninguém vai responder nada, eles nem vão dar atenção. Acredita em você, todos responderam, todos. Não houve nenhum questionamento, ninguém brigou, ninguém discutiu, simplesmente cumpriram. Então demonstra que a gente pode agora avançar e avançar muito mais. Com relação à declaração de não ocorrência, nós começamos a notificar os colegas, tanto pessoa física quanto jurídica, quanto ao descumprimento da norma. Foram instaurados os processos e foram levados à apreciação do Conselho Pleno e já foram apenados. Então, a pena é censura, acumulada com uma multa de 1 anuidade. Se ele pagar dentro dos 15 dias, ele paga 50% da multa. Aí muita gente está falando assim, mas primeiro a gente devia só dar uma advertência. Mas a Lei 9.613, ela é clara. A multa pelo descumprimento, ela obrigatoriamente ela tem que ser pecuniária. Não tem como escapar. Então, é um preceito que nós não temos como fugir dele. Temos que atender. Mas vamos lá. O que nós temos aqui? No universo que temos lá, 205.743 pessoas físicas, isso até essa semana, né? E pessoas jurídicas 31.484. E aqui, no ano de 2025, nós tivemos 2.253 autos emitidos, com orientação a respeito da legislação. Os analistas de conformidade estão capacitados a passar todas as informações necessárias. Esse é o trabalho de campo. Agora, autos de infração 2025, foram emitidos 1.010. Não realizaram comunicação de transação suspeita e não realizaram a declaração de inocorrência, então foram autuados.
foram 1.010 autuados. Processos disciplinares, nós temos 1.085 que estão em andamento. É um número irrisório perto do universo, porque agora é que vamos pôr o pé no acelerador. Aí os processos julgados e os instaurados de 2023, 24 e 25, e nós temos aí um número crescente, né? Um número até expressivo. Aqui, processo sobrestado, é um número muito pequeno, não tem relevância nenhuma. Penalidades aplicadas, aí 2025, que é o que mais nos interessa, tivemos 71. Aqui foram os números de declaração de não ocorrência das pessoas jurídicas no estado de São Paulo. O maior número foi em 2025, 14.786 declarações de não ocorrência. E vejam vocês que as pessoas vão se conscientizando a cada ano, vai aumentando o número, isso é muito importante. Aqui são aqueles números que foram ontem apresentados pelo Ricardo, presidente do COAF, o número de comunicações que o COAF recebeu do setor, isso daqui é todo o Brasil, não é só São Paulo. E é muito importante também que nós temos o curso de prevenção à lavagem de dinheiro. Esse curso foi muito bem montado, constituído, ele está atual. É importante que os presidentes requeiram para liberar esse curso para os corretores de imóveis de cada estado. Nós já temos aí 313 turmas foram realizadas e aí 16.486 corretores de imóveis, mas não é só do estado de São Paulo, não. Aqui já pega outros estados que ministraram também o curso lá em suas bases. Aqui é desempenho do curso, é coisa que não tem muito interesse aqui para nós. Né? E aqui são os nossos objetivos dentro dessas iniciativas, e é isso aí. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o enquadramento que está sendo aplicado com relação a essas autuações. Na Lei 6.530 é o artigo 21, inciso 2 e 3, e no decreto é o artigo 34, inciso também 2 e 3. E temos aqui o artigo 20, inciso 8, que é violar a obrigação legal, e o decreto 81871 também é o artigo 38, inciso 9, que é violar a obrigação legal. E a resolução COFES 1336, artigo 1º e 12º, e a lei 9.603/98, artigo 11, inciso 3. Então, esses são os enquadramentos que nós estamos fazendo. Todo aquele que tiver interesse em seguir essa linha de conduta que o CRES São Paulo está seguindo, até agora nós não tivemos nenhuma contestação, nenhuma ação civil, nada. Tá? Estamos trafegando tranquilo. Então, nos parece que o caminho está certo e dá para agir com tranquilidade dentro desse sentido. E é muito interessante, eu participei do COAF ativamente de 2003 até 2017, enquanto o Antônio Gustavo foi presidente. Ele me convidou para 100% das sessões de julgamento e eu participei de todas elas, não faltei em nenhuma sequer para poder aprender e quais eram as razões dos enquadramentos, qual a visão dos conselheiros. Então, o COFES era um ente convidado em todas as sessões. E, além disso, proporcionaram a minha participação
em 3 eventos internacionais. Foi um no Paraguai, um no Peru e um outro no Chile. Foram 3 encontros do Gafilat que eu tive o prazer de participar, como uma vaga aberta pelo COAF, e com toda a despesa paga também pelo COAF. Tive a oportunidade de participar de 3 desses eventos e conhecer um pouco melhor a visão aqui dos países da América Latina com relação a essa questão. Nós vamos ter aqui, daqui a pouco, um debate, um grupo debatendo aqui no palco essas questões, Paraguai, Argentina e Brasil, e aí vocês vão ver que as coisas são semelhantes em todos os países. Lembro-me muito bem que quando iniciamos esse trabalho, disse ontem na abertura, houve uma rejeição muito grande, até por diretores do COFES, que falaram explicitamente: deixa esse negócio de lado, não vamos pegar isso, é um absurdo, não temos nada a fazer com isso, onde é que já se viu denunciar cliente e tal. Quer dizer, uma visão totalmente afastada daquilo que é benéfico para o setor e para o nosso Brasil, nosso país. E aí vocês imaginam a dificuldade que teve o João Teodoro em trazer conscientização. E depois veio a rejeição dos presidentes, muitos presidentes, contra, não tomando nenhuma iniciativa com relação à Lei 9.613, e os corretores, então, nem se fala, né? A maioria totalmente contra, empresários achando um absurdo, e as coisas foram andando, até que a resolução COFES foi editada. Nós incluímos na resolução as incorporadoras e construtoras. Veja que interessante a interpretação. Quando nós idealizamos a resolução, foi um debate muito forte, né? COAF e o COFES. E nós tivemos a ajuda do Dr. Paulo Hugo Scherer, o falecido, que foi de uma dedicação fora do comum. E aí, o que nós colocamos? O parecer geral, o parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional deixava claro que a atribuição era do COFES em fiscalizar o setor. E isso corroborado com o parecer da Advocacia Geral da União e do gabinete lá de advocacia da Presidência da República. Então, estava mais do que claro que o setor imobiliário era a responsabilidade do COFES, não tínhamos como escapar. E construção e incorporação faz parte do setor imobiliário. É claro que eles não estão obrigados à Lei 6.530, porque não tem nada a ver com eles, mas a Lei 9.613, eles estão submetidos a ela. Não tem nenhum brasileiro fora. E quem fiscaliza esse setor é o sistema COFES-Cresce. Aí eles se rebelaram, fizemos inúmeras reuniões, eles dizendo que não aceitariam, e eu sempre dizendo: olha, não adianta aceitar ou não, porque isso daqui não cabe querer ou não querer. É uma imposição que está sendo colocada. Mas a imposição do COFES. Não, o COFES está sendo provocado a fazer o trabalho do setor imobiliário, e vocês são o setor imobiliário. Aí eles, não satisfeitos, entraram com uma ação judicial, Secov de São Paulo e a CEBIC, entraram com uma ação dizendo que a resolução não poderia prosseguir, porque eles não teriam obrigação nenhuma junto ao COFES, ao sistema COFES-Cresce. É claro, o juiz pegou aquilo, não concedeu a liminar, pediu para que o COFES se manifestasse, o COFES se manifestou, e aí o que acontece? O juiz falou: não tem como tirar o setor, a incorporação e a construção, da resolução, porque vocês vão ficar sem um ente de fiscalização, porque a lei não fala quem fiscaliza vocês. Então, vocês estão submetidos ao sistema COFES-Cresce. Eles recorreram e no recurso perderam do mesmo jeito, porque a sentença final foi essa: enquanto não há uma lei específica determinando que é
um outro órgão que fiscalize a incorporação e a construção, eles ficam submetidos ao sistema COFES-Sicredi, que é o único que está com capacidade de fazer esse trabalho, e fim de conversa. Então, eles têm que provocar uma mudança legislativa, e aí eu acho que o setor deve ter pensado melhor depois desse resultado, e aqui nós estamos falando em lavagem de dinheiro, é coisa muito séria, né? É aquela tal história, você pode, muita gente aí, você pode botar o G-Maneira e levar embora, você não sabe por que está prendendo o cara, mas ele sabe por que está sendo preso, né? E aí a gente sabe que o mercado, ele é muito, muito complicado. E com isso ficou essa atribuição. Então nós fiscalizamos e vamos também agora notificar as empresas incorporadoras e construtoras para que elas nos apresentem seus movimentos para que a gente possa analisar, tá? Aquilo que eu falei ontem aqui também na abertura é um negócio muito sério, a falta de colaboração do Ministério Público para com o sistema é um outro problema sério também, a gente notifica, eles não passam as informações. É muito difícil, mas vez ou outra um delegado de polícia nos dá um inquérito, nos fornece cópia do inquérito, e aí dá para iniciar um trabalho, mas é muito raro, muito difícil. Então nós temos que estabelecer um contato. Até achei interessante o Zé Idísio, o doutor José Idísio, eu suprimi o doutor na primeira fala, porque a gente é tão amigo e tem essa liberdade, né? Mas aqui publicamente é o doutor José Idísio, da Paraíba, ontem fez uma provocação muito importante que nós deveríamos ter aqui também um painel com o Ministério Público, e eu acho que está certo. No próximo a gente tem que ter o Ministério Público também, até para forçar essa proximidade. E a notícia de ontem, que veio aí do ENCLA, também nos traz uma tranquilidade muito grande. Não sei se foi no mês de setembro ou outubro, mas tivemos um evento lá em Brasília que falava de compliance e coisas de controle externo e tudo mais, e um dos membros lá do Banco Central me procurou, falou, olha, o Bernardo está preparando para o COFES um sistema que vai dar um empoderamento muito forte a vocês. De lá para cá ninguém falou mais nada, e achei muito interessante na apresentação aqui ontem, vocês veem que tem uma estrutura sendo montada específica para o setor, que nós vamos abraçar com a maior satisfação e entusiasmo do mundo para poder participar, tá? Então é isso. E outra coisa que eu gostaria de deixar também, disponível para todos os presidentes de Cresce aqui presentes, o presidente que quiser, digamos, uma palestra, uma reunião, um seminário, um fórum no seu estado acerca do tema, para convidar as lideranças do estado para participar, puxa, manda o requerimento lá para o COFES e vamos procurar fazer, realizar, para levar essa conscientização a todo o território nacional. Ah, mas o pessoal não quer vir, vem pouca gente. Se quiser, podemos fazer por videoconferência, não tem problema. E já há hoje um material robusto que está disponível para todos, o curso de prevenção à lavagem de dinheiro, a nossa cartilha, aquela cartilha que foi feita de prevenção à lavagem de dinheiro também foi um trabalho do Dr. Paulo Hugo Scherer, a doutora Estelita, lá da Fundação Getúlio Vargas, que é uma das grandes autoridades em termos de prevenção à lavagem de dinheiro, de controle externo. A doutora Estelita pegou aquilo ali com um prazer fora do comum. Ela foi indicada pelo Marco Sintra, aquele que foi secretário da Receita Federal, que é lá da Fundação Getúlio Vargas. Ele falou, olha, Viana, a doutora Estelita pega ela aí para fazer esse trabalho, e nós a convidamos, ela fez voluntariamente, então foi um trabalho feito pelo Dr. Paulo Scherer, a doutora Estelita e o COFES e o COAF. Todos participaram da produção daquela cartilha, que é simplesmente um documento que eu considero absolutamente perfeito.
Agora ele está sendo atualizado, porque com as questões do universo digital, muita coisa precisa ser feita. Então já está sendo providenciado uma atualização daquela cartilha e também das normas. E com isso a gente vai poder avançar muito mais. E hoje, com o nível de aceitação, de conscientização dos presidentes, conselheiros, né, depois de 22 anos esse trabalho sendo impulsionado, eu acredito que o avanço poderá ser muito mais rápido e com isso a gente colocar o corretor de imóveis dentro de um padrão de respeito na sociedade, como entes de colaboração e profissionais realmente capacitados para desenvolver o trabalho num mercado limpo, saneado, um mercado sério e honesto. Porque, infelizmente, até então, o nosso mercado ele é um campo de batalha. Vê aí as notícias que saem de prisões, de políticos, de empresários, banqueiros. Você vê que todo o dinheiro acabou conduzido para o mercado imobiliário. É onde está investido todo o dinheiro. E se esse dinheiro irregular foi todo investido no mercado imobiliário, onde é que estão os processos administrativos dos respectivos creches que nem estão sabendo disso? Fica sabendo pela imprensa. E aí é um vexame para a nossa reputação, um vexame fora do comum. Então a gente tem que estar atualizado, tem que estar com o processo instruído. Qualquer notícia de jornal temos que correr lá pedir cópia. Se não vier cópia, deixa no processo o requerimento que foi feito e a notícia da cópia que não veio. Mas não podemos deixar de trabalhar, de insistir. Tá bom? Eram essas minhas palavras iniciais, desculpe ter prolongado tanto, mas vamos passar logo aqui para o nosso primeiro quadro, supervisão dos deveres de PLD e FTP no setor imobiliário. E eu convido o doutor Rafael Bezerra Gimenez Vasconcelos, do Banco Central, e eu vou aqui suprimir a apresentação que já foi feita ontem, né, Rafael? Tá bom? Empolgante sua fala, né? Empolgante, muito bom. Obrigado. Bom dia a todos. Privilégio estar aqui de novo conversando com vocês. E muito feliz, também vou suprimir as palavras de agradecimento que já hipotequei ontem para o Sistema Cofes Cresce, na pessoa do presidente João Teodoro, do vice-presidente José Viana. Eu queria, em vez disso, gastar esse tempo inicial destacando como é empolgante ver os números que nós acabamos de ver aqui apresentados pelo doutor José Viana. Porque eu me lembro uma frase que me tocou muito na época do ensino médio, na escola, eu era aluno jesuíta, e os padres fizeram questão lá de dar certo destaque a uma frase que eu acho importantíssima na vida. Era a frase de um filósofo, peço perdão por ter esquecido o nome de que filósofo se tratava, mas ele dizia: na vida não importa muito onde se está, importa mais para onde se está indo. Porque a vida é movimento. Então, se a gente for pensar em termos de foto e não de filme, números como os que nós vimos ontem, apresentados pelo atual dirigente do COAF, o Dr. Ricardo Saad, preocupam relativamente. E por que eu digo relativamente? Porque quantidade não é qualidade. Mas, de toda forma, para um segmento importante como é o segmento imobiliário, o número de comunicações parece ser um indicativo, ainda que aproximativo, um aprox, de uma subcomunicação de operações suspeitas e de operações em espécie. Porque a gente viu lá que os números têm variado um pouco para cima, um pouco para baixo ao longo dos anos, em torno de 1.500, num contexto em que o COAF tem recebido 7 milhões de comunicações por ano. Veja bem, esse quantitativo assombroso, que se destaca em relação a qualquer país do mundo, não é em si mesmo um bom indicativo por conta da diferença entre qualidade e quantidade. Há um déficit de qualidade em muitos setores que, às vezes, comunicam demais. A gente precisou até articular uma reforma na legislação infralegal do Conselho Nacional de Justiça em relação aos notários e registradores, que havia ali uma certa estrutura de incentivo para comunicar demais com pouca densidade, né? Mas, de toda forma, ordens de grandeza, né? 7 milhões, 1.500 e tanto. Se a gente pegasse só o subsegmento de notários e registradores, mais
relacionado ao setor imobiliário, né? Ou seja, dos tabelionatos de notas e dos registradores de imóveis, ainda seria um número que parece um pouco incompatível. Então, parece haver uma subcomunicação, por razões que a gente mais ou menos conhece, a gente vai conversar aqui sobre elas, quando a gente for tratar de supervisão, mas o fato é que, como eu disse, isso é um retrato. E o retrato de número de comunicação, ele é mesmo retrospectivo, é olhando no retrovisor. Agora, esses números que nós vimos aqui são números animadores, porque, como eu disse, eles apontam numa direção. E essa direção, eu digo com muita segurança. É difícil falar do futuro. O futuro é incerto, a Deus pertence. Mas eu digo com muita segurança porque já vi isso acontecer em outros segmentos, já vi isso acontecer em segmentos sob a supervisão direta do próprio COAF, cuja área de supervisão eu dirigi durante 6 anos, até recentemente, até 2025, que é o fato de que isso aqui, inequivocamente, vai ter reflexos nos próximos anos muito positivos. Afora o fato de só esses números já são assim, um colírio para os olhos de qualquer avaliador internacional, de qualquer pessoa preocupada com o sistema de PLD-FTP e de qualquer cidadão que sabe que os problemas de violência urbana, que nós, cotidianamente, todos nós temos enfrentado, têm raízes um pouco nesse quadro de lavagem que a gente luta para prevenir quando, enfim, se a senhora, de modo mais qualificado, do conhecimento sobre como ele funciona e qual o nosso papel nele, como setor, como regulador, etc. Bom, mas vamos lá. Então, parabéns por esses números, parabéns por esse número de notificações, parabéns por iniciar os processos em relação à falta da declaração de não ocorrência, quando for o caso de não ocorrência mesmo, como bem destacou o vice-presidente José Viana ontem. Esses números são expressivos também pelo fato de que São Paulo concentra, como é natural que concentre, boa parte da atividade do segmento. Me chama bastante atenção, e veja como essas coisas funcionam, né? A ideia de que das 100 notificações todos responderam, isso é fantástico. Quer dizer, às vezes a gente já começa no pessimismo. Não é para viver um otimismo fantasioso, claro, mas o pessimismo prévio ele impede de dar os primeiros passos, e às vezes ele também é fantasioso. E o número de respostas, nesse caso, mostra que ele era fantasioso. E eu sei porque a gente vai conversar aqui sobre instrumentos de supervisão que a gente utilizava no COAF em relação a setores mais ou menos parecidos com o setor imobiliário, e a gente também, às vezes, tinha boas surpresas, às vezes más surpresas, mas eu digo que a maioria delas eram boas surpresas em relação ao efeito que tinha o investimento que se faz em supervisão. E aí, antes de começar, um pequeno número de slides, só 7 hoje, muito gráficos aqui, só para a gente ter um mapa mental para conversar na mesma página, eu também queria destacar algo que o presidente Ricardo Saad, do COAF, mencionou ontem. Fazer norma é fácil. Saliva, antigamente tinta de caneta, fita de máquina de escrever, hoje mais barato ainda, pixel de computador, é a coisa mais barata do mundo. Tanto que a gente vê que, diante de clamores sociais, por crimes rumorosos, por casos de corrupção, enfim, de grande impacto, a resposta imediata costuma ser mudar uma lei. E não há nada de errado nisso, é importante evoluir o arcabouço normativo. Mas no mundo concreto que as coisas acontecem. De nada adianta a norma sem a efetividade prática, e não é à toa que os avaliadores internacionais dos sistemas de PLD-FTP das diversas jurisdições, a dado momento, pararam de avaliar só o quadro normativo e começaram a ter muito mais foco na avaliação da realidade prática. Até porque essa história de lei que pega e que não pega, que a gente costuma dizer que é uma coisa só brasileira, isso é um pouco injusto, e nós somos, às vezes, muito autodepreciativos. Nós temos esse problema mesmo, mas esse é um problema que outros países do mundo também enfrentam. Porque, assim como existem problemas para qualquer mercado funcionar, porque, veja, se a lei da oferta e da procura agisse sozinha, não existiria falha de mercado. Só que, para a lei da oferta e da procura agir e promover a sua mágica de geração de prosperidade, de agregação de preferências sociais e geração de prosperidade, um monte de condições tem que estar presentes. Você não pode ter assimetria de informação demais, você não pode ter, vocês que lidam com negociação entre partes sabem como isso é complicado, reserva mental, gente que esconde coisa e tal. Então, você não pode ter assimetria de informação demais, você tem que ter condições concorrenciais adequadas para não ter abuso do poder de mercado, você tem que ter mecanismos de redução de custo de transação, a própria legislação de contrato é isso, a própria existência da moeda é isso. Tem que ter muita coisa, essa infraestrutura é cara. Não é à toa que, lá na Idade Média, o pessoal tinha que organizar feiras para aproximar a oferta e procura. Então, mercado funciona muito bem quando essas condições estão presentes, e nem sempre elas estão, e isso gera falhas de mercado, o que demanda regulação. Supervisão, ação do Estado, né? E
A regulação, a supervisão, etc., também não é perfeita. É feita por seres humanos. Ela também pode ter falhas. Então, quando a gente pensa as normas, essas normas podem facilitar ou dificultar a implementação prática. Então, em qualquer lugar pode existir esse gap entre o que se prevê com a melhor das intenções nas normas e o que acontece na realidade prática. Isso é muito presente em teoria da regulação. E a gente vai falar hoje sobre uma dimensão de regulação lato sensu, que é a dimensão de trazer a ideia bem-intencionada das normas, do discurso normativo, para a prática, para torná-la concreta por meio de ações como essas para as quais apontam os números que o doutor Zé Viana acabou de mostrar. Essa é a missão mais desafiadora, só que é a mais proveitosa para a sociedade, para os indivíduos, para o setor, a mais complexa, e é essa ação de supervisão que faz com que as boas intenções se alinhem aos bons resultados. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E primeiro passo para vencer esse desafio, vencer essa batalha, de tomar medidas para tornar o que foi projetado no nível normativo concreto na realidade, é a gente conhecer o mapa em que essa batalha vai se dar. É isso que a gente vai fazer agora com esses slides, para a gente ter um mapa mental de onde é que se dá essa batalha da supervisão, de fazer as intenções normativas se tornarem resultados práticos no setor. Todos os setores regulados, essa pirâmide é a pirâmide da dimensão preventiva e de inteligência do sistema de PLD-FTP. Peço até perdão por ter usado um slide de apresentação anterior e não ter colocado especificamente aqui, por exemplo, os corretores, as empresas de corretagem e as incorporadoras, né? Mas ele estaria aqui, num desses triângulos, com o regulador acima, COFES e CRES. Então, veja, na base dessa pirâmide, nós temos os setores de atividade, predominantemente atividade econômica, às vezes algum tipo de atividade estatal, como as juntas comerciais, os cartórios no meio termo ali, e, às vezes, algum tipo de atividade profissional, como economistas, e é o caso dos corretores também, profissionais liberais, né? Então, nessa base da pirâmide, a gente tem os chamados setores obrigados, aqueles setores que a lei brasileira, mais especificamente o artigo 9º da Lei 9.613, de 3 de março de 98, a nossa Lei de Lavagem de Dinheiro, estabeleceu como setores que têm as obrigações dos seus artigos 10 e 11. São sujeitos obrigados perante o sistema de PLD-FTP. Por que não estão aí todos os setores econômicos? Poderiam estar, porque você pode lavar dinheiro com qualquer setor econômico. Você pode lavar dinheiro com restaurante. Quem já não ouviu falar do, infelizmente, não tão lendário, porque é muito concreto, caso dos restaurantes em que ninguém entra, né? Quem já não ouviu falar do caso de atividades econômicas que não parecem compatíveis com o resultado que geram, né? Tem até um samba que eu ouvi recentemente, já é tema até de samba, depois eu compartilho com alguns de vocês, chama-se A Visita do Auditor. Quem quiser ouvir, coloque lá no Spotify, A Visita do Auditor. Samba bem-humorado sobre essa questão de lavagem. Poderiam estar todos aí, só que quem quer abarcar tudo, e já vai um primeiro princípio de supervisão, quem quer abarcar tudo não abarca nada. É por isso que o trabalho tem que começar em algum ponto, tem que começar por amostragem, e a gente vai ver que é importante que essa amostragem reflita uma abordagem baseada em risco, aquilo que a gente falou ontem. Porque isso é a primeira pergunta que os avaliadores internacionais fazem. Dr. Milton, que participou dessas entrevistas, vai lembrar disso, o Dr. Zé Viana, que participou também. A primeira pergunta que eles fazem é: como é que você escolhe os alvos e as amostras da sua atividade de supervisão? E ele quer que a resposta reflita alguma percepção de risco. Lembram ontem da palestra de abordagem baseada em risco? Precisa identificar, avaliar e compreender os riscos para tomar medidas de mitigação. E isso começa na escolha do que eu vou supervisionar, porque eu não tenho como supervisionar tudo, né? Mas, como eu dizia, então o legislador já começa, eu não coloco todos os setores. Todos os setores estão sujeitos à parte penal da lei. Todo e qualquer cidadão brasileiro não pode praticar o crime de lavagem tipificado no artigo 1º da Lei 9.610 de 98. Isso significa dizer que, da forma como sistematizam os juristas, mas sem palavra de juridiquês, ninguém pode, por ação voluntária e consciente, conduta, ação humana voluntária e consciente, ninguém pode, por ação voluntária e consciente, ação ou omissão voluntária e consciente, realizar os verbos daquele tipo penal, ou seja, ocultar origem, natureza, movimentação, etc., de recursos que tenham alguma relação com prática ilícita. Quem fizer isso, voluntário e conscientemente,
não tem nem que estar conversando aqui na parte regulatória administrativa. Esses aí vão direto conversar com polícia, Ministério Público, etc., tenho certeza, com custos muito mais altos, financeiros, reputacionais, de saúde até. Então, veja, os setores diversos, todos estão sujeitos à parte penal. Mas alguns setores, como a gente disse ontem, o próprio legislador, já começando a aplicar uma abordagem baseada em risco, diz esses setores têm mais risco de serem utilizados por potenciais lavadores. Ou porque movimentam um grande volume de recursos em espécie, que favorece anonimato, ou porque favorecem, pelo tipo de bem com que lidam, subprecificação ou superprecificação, ou sobrevalorização. Um exemplo clássico, arte e futebol. Né? Você dá valor em arte e futebol é uma coisa muito subjetiva. Então, você pode pegar um garoto que está começando ali na divisão de base, esse é um setor, inclusive, supervisionado diretamente pelo COAF, que você, até um bom jogador, mas você sabe que ele tem um problema de saúde incrível, e esse pessoal faz os exames de saúde todo. Então, você sabe que aquilo ali não tem o valor todo que parece ter. Você negocia por um valor alto, você está conseguindo fazer dinheiro entrar aqui dentro sem sair a riqueza equivalente. E você pode fazer isso em conluio com alguém lá fora. Então, você pode ter praticado um crime lá fora e a forma de você colocar aqui dentro e ter um storytelling legítimo para contar foi eu paguei para o meu um comprador lá no Brasil a compra de um futuro crack que vai estourar, etc. E tal. E, com isso, você paga muito mais do que vale aquele talento, por exemplo, o passe dele, e conseguiu fazer o dinheiro chegar aqui. E quando perguntarem qual é a origem desse dinheiro, não, eu vendi um atleta, sou um empresário de futebol, por exemplo. Né? Arte, a mesma coisa. Outros setores têm a questão da complexidade contratual, mercado de capitais. É muito difícil, até eles têm dificuldade de entender para onde que os recursos estão indo ali, de tanto que as transações são volumosas e complexas, difíceis de entender. Então, você tem aquela parte do layering, muitas camadas que escondem as coisas. Enfim. Outros têm complexidade tecnológica, ativos virtuais, e aí você tem dificuldade de fazer o tal do follow the money, seguir o dinheiro. Pois bem, aqui só estão esses que o legislador considerou mais arriscados. E desde os primórdios estava lá, no inciso 10 do parágrafo único do artigo 9º, o setor imobiliário. Só que ele, até 2012, estava prevendo apenas as pessoas jurídicas que exerciam a atividade de promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis. Aí, o Brasil tomou uma puxada de orelha na terceira rodada de avaliação do GAFI, que aconteceu entre 2009 e 2010, dizendo, olha, você precisa completar seu quadro de atividades e profissões não financeiras designadas, que são arriscadas e têm que estar aqui como pessoas obrigadas, e na parte imobiliária você precisa colocar também as pessoas físicas, ou seja, o corretor individual. E o Brasil o fez em 2012, e hoje a gente tem lá as pessoas físicas ou jurídicas que exercem a promoção imobiliária ou compra e venda de imóveis. E daí porque as incorporadoras, que têm de exercer compra e venda de imóveis, porque você não constrói para ficar lá parado, você constrói para vender. E elas vendem, por vezes, diretamente. Então, estão exercendo compra e venda de imóveis, estão lá no inciso 10, estão como pessoas obrigadas. E, no caso, sob o olhar de supervisão e de regulação do sistema COFES-CRES. E, no segundo andar da pirâmide, o que a gente tem? A gente tem os reguladores ou fiscalizadores naturais dessas atividades. Quem é que regula ou fiscaliza a atividade de banco, de consórcio de cooperativa de crédito? Banco Central, de seguradora, SUSEP, de cartório, CNJ, mais especificamente a Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ. Quem é que regula ou fiscaliza a atividade de corretores de imóveis, empresas de corretagem de imóveis, e agora, cada vez mais isso ficando consolidado, de incorporadoras? O sistema COFES-CRES. Então, ele está ali no segundo andar. E por que aquele COAF apareceu ali no segundo andar pontilhadinho? Vou pedir que reservem esse tempo, porque a gente faz depois um flashback e fala disso depois. Esqueçam, por enquanto, o COAF ali. E o terceiro andar da pirâmide, o que é? O terceiro andar da pirâmide em qualquer país é a unidade de inteligência financeira desse país, que é um grande hub de informações, é uma grande vaquinha de informações, que recebe esses dados de todos os setores, essa seta aqui. Vamos ver se eu uso certo agora o laserzinho. Ó, essa seta aqui, está vendo? Aquelas comunicações que a gente está falando, de operações suspeitas, de operações espécie, são essa seta aqui. Ó. Infelizmente, por alguma razão na transmissão, o arquivo não ficou com animação, passando a cada clique. Mas isso ia aparecendo aos poucos para cada um. Mas, enfim, o que interessa é, os setores obrigados são obrigados, sobretudo, do ponto de vista finalístico, essa é a principal obrigação, a encaminhar as comunicações de coisas estranhas para
esse grande hub de informações que é o COAF. Então, o COAF recebe informação de banco, de seguradora, de corretora, de joalheria, de loja de antiguidade, de escritório de consultoria econômica, de corretores de imóveis, como a gente viu, aquelas 1.500 que tem ao longo dos anos. E isso forma aquele grande bolo que, em 2024, gerou 7 milhões de comunicações, entre comunicações de operação em espécie, ou de automática, como alguns dizem, e comunicações de operações suspeitas. E ele pega esse grande hub e faz certos tratamentos, certa mágica aqui, no caso do Brasil, com esse volume de dados, uma mágica, sobretudo, de Big Data, né? De tratamento de grandes volumes de dados, para poder gerar um produto que a gente vai ver no próximo slide. Mas, antes de gerar esse produto, eu queria dizer o seguinte: como é que esses setores obrigados fazem isso aqui? Eles fazem isso aqui conforme, primeiro, instruções que saem do segundo andar, que saem dos reguladores ou fiscalizadores naturais dos setores, para cada setor. Então, o Banco Central diz como é que bancos, cooperativas de crédito ou consórcios devem fazer as comunicações para o COAF. Faz isso por meio da sua Circular 3978 de 2020 e da sua Carta Circular 4001 de 2020. A CVM faz isso em relação aos fundos de investimentos, os famosos FDICs, ou, inclusive, fundos imobiliários. Faz isso na forma da sua Resolução 50 de 2021, salvo engano. A SUSEP faz isso na forma da sua Circular 612 de 2020, em relação às seguradoras, aos corretores de seguros, e também aqueles planos de saúde, VGBL, PGBL, né? E também capitalização. E o COFES-CRES faz essas instruções aqui de como comunicar o COAF para os corretores, as empresas de corretagem e as incorporadoras. E o faz na forma, especificamente do COFES, da Resolução 1336 de 2014. E aí alguém diria, opa, mas se é assim, Rafael, podia ter só a seção, não me lembro se 4, assim, eu acho que é a seção 4 da norma, que fala de comunicações ao COAF. Bom, o problema é que, como a gente viu da apresentação da doutora Flávia ontem, para comunicar adequadamente ao COAF, você precisa mandar para ele uma história de algo estranho, suspeito. Então, você está narrando, no fundo, você está contando uma historinha, se me permitem uma boa e expressiva linguagem popular, no bom sentido da palavra, e acreditem, há um bom sentido, com raízes constitucionais até, a gente vai falar disso, vocês estão sendo bons fofoqueiros, né? E não estão acusando, porque vocês nem têm expertise, nem poderes legais para isso, mas estão sendo aquele bom fofoqueiro, aquela senhora, aquele senhor que já está aposentado, no caso vocês não estão cheios de atividade, trabalhando, etc., mas ainda tem que encontrar um momento em que você, ou alguém dentro da sua organização, em que você se reveste desse personagem, que é o bom fofoqueiro, aquele que cuida do espaço comum do mercado em que vocês atuam e diz, olha, isso aqui está um pouco esquisito, isso aqui está cheirando estranho. E você só diz isso. Como bom fofoqueiro, você não se compromete com a verdade, você não precisa provar, não precisa mandar documentos, você só precisa fazer isso de boa fé. Tem que ser um fofoqueiro de boa fé. Não pode ser o maledicente que faz por maldade, né? Você tem que ser um fofoqueiro de boa fé. E aí, todo fofoqueiro, ele conta uma história. E toda história tem que ter personagens, tem que ter elementos do cenário, né, do enredo, e a história em si, ok? Então, se a gente for olhar todas aquelas obrigações que estão lá detalhadas na Resolução 1336 de 2014, são identificar e manter cadastro atualizado do seu cliente e dos outros envolvidos, né? O que é isso? É conhecer os personagens. Registro das operações. O que é isso? É saber os pedacinhos do enredo. Você só faz isso para contar uma história. Por isso que a gente viu ontem nos formulários eletrônicos de comunicação que eu tenho aquela parte em que eu coloco os envolvidos. É o nome que tem lá no formulário eletrônico, quem já fez alguma comunicação no formulário eletrônico do Siscoaf, né? E nos envolvidos eu coloco um nome, né? Depois eu coloco um CPF que está lá, ou CNPJ, pode ser pessoa jurídica, que não é um campo obrigatório. Por que não é um campo obrigatório? Porque pode ser que esse personagem seja um estrangeiro, que pode, inclusive, estar aqui atuando em algo que ele nem precisa de CPF para atuar. E há atos jurídicos que podem ser praticados sem necessidade de CPF. Quem disse se é necessário ou não é uma instrução normativa da Receita sobre a questão do CPF. Pode ser alguém que você só conheça pelo nome, às vezes pelo apelido, você não conhece o CPF. E outra, pode ser alguém que disse que tinha um CPF X, você pode não ter acesso à base da Receita para saber se o CPF é esse mesmo, até porque,
pelo menos para o público em geral, você só consegue checar o CPF de uma pessoa. O CNPJ é bem mais fácil, né? Consulta CNPJ, bota o número, aparece. CPF, você tem que ter a data de nascimento e o nome da mãe, salvo engano. Toda essa questão de proteção de dados e tal. Então, você pode não saber, mas o sujeito pode ter dito algum CPF. Aí você vai lá ver nome Maria da Silva, etc. e tal. Quando você vê, ela bota o CPF de Fernanda das Quantas. Então, esse campo nem é obrigatório e nem ele faz o match quando entra no sistema, porque é importante para o COAF até saber se está tendo descompasso entre o CPF informado e a pessoa, porque isso pode fazer parte da tipicidade da situação. Tá? Aí você coloca, e depois você coloca que tipo de participação a pessoa tem. Aí tem lá, titular, que quer dizer apenas personagem principal, podem entender assim. Ninguém entenda que é sujeito que eu estou acusando. Não, isso não é acusação. É o personagem principal da história que você está contando. Procurador, alguém que está representando alguém com mandato contratual. Né? A gente viu ontem que tem até um personagem lá que é corretor, aí um colega errou, né? Colocou ele mesmo. Eu sou corretor, vou botar aqui eu como envolvido. Não, ele já está como comunicante. E a gente vai ver que esse tipo de confusão, às vezes é confusão, ontem parecia ser confusão, e às vezes pode ser má-fé. Acreditem, a criatividade é incrível. Mas ali é por quê? Porque, às vezes, em negócios imobiliários, você pode ter o corretor do comprador e o corretor do vendedor, ou pode ter dois corretores participando, a depender do vulto da operação. Então, às vezes, é um personagem da história. Você está acusando o seu colega corretor? Não. Você está dizendo que tem um personagem da história aqui, que o papel dele é de corretor. E tem lá os rótulozinhos, isso é um campo estruturado, você está colocando os personagens. Quando você coloca o valor, a data da operação, etc., aquilo ali, você está colocando os pedaços do enredo. E no Informações Adicionais, você está narrando a história. Pois bem, o modo de fazer isso está estabelecido nas diversas normas. E como comunicar não é uma coisa fácil, e é como eu disse, é o dever principal. Finalisticamente, eu não faço cadastro do meu cliente, fico sabendo quem ele é por saber. Eu não sou sou um fofoqueiro bom e sou um fofoqueiro inteligente, eficiente. Eu não fico sabendo da vida alheia para ficar só comigo. Eu quero passar minha fofoca para frente. Então, eu estou fazendo aquele registro para poder contar a história. E é sempre interessante, na hora de aplicar as normas sobre esse registro, eu pensar na finalidade. Quando eu penso na finalidade, rapidamente eu entendo qual é o efetivo conteúdo. Por exemplo, em certos setores, durante muito tempo, a gente teve o questionamento, poxa, mas por que as normas cobram documento de identidade e você dizer o órgão emissor, etc.? Isso era ainda mais importante no cenário de a maioria dos contatos com clientes presenciais. Né? E aí, por que não basta o CPF? O CPF é um sistema muito mais seguro, o RG, principalmente antes do novo RG, cada estado faz, uma pessoa pode ter 10 RGs diferentes, etc. E tal. E a gente dizia, olha, isso aqui era porque os setores estavam começando e ainda eram imaturos. Então, eles precisavam de uma abordagem baseada em regras, não estavam preparados para uma intensificação maior da abordagem baseada em risco. Por quê? Porque a abordagem baseada em regra e a abordagem baseada em risco, sobre o que a gente falou ontem, é mais ou menos como criar filho pequeno até 6 anos e depois criar adolescente. Filho pequeno, você vai ter que dar uma regrinha bem simples, porque ele vai ter uma capacidade de compreensão contextual menor. Então, se você lá está trabalhando no seu home office, etc., por exemplo, você vai dizer para ele, filho, você não passa dessa linha aqui da sala. Porque, se você der uma ordem mais complexa que essa, vai dar problema. Para um filho adolescente, você já vai dizer, filho, não atrapalhe o papai, porque eu estou concentrado trabalhando. Quando você dá essa ordem mais principiológica, caso o porteiro ligue, interfone para avisar algo, você não disse a ele, atenda todos os interfones, cuide de tudo para não atrapalhar o papai. Você não disse, mas não precisava. Porque você só disse, o papai não pode ser atrapalhado, a mãe não pode ser atrapalhada, porque eu estou agora numa reunião. Ele, já adolescente mais maduro, vai entender, se tiver iniciativa, isso pode parecer um pouco fantasioso para os adolescentes de hoje em dia, mas se tiver iniciativa, vai atender, vai resolver o problema e não vai lhe incomodar, vai lhe avisar depois. A criança não conseguiria fazer isso, ela precisaria de uma regrinha. Então, nas regras, vou chamar de primeira e segunda geração das normas de PLD FTP, dos reguladores, você colocava, você tem que pegar o CPF e o número de um documento de identidade com órgão emissor e tal. Mas, no fundo, o que você estava querendo dizer? Pegue um documento com foto. E aí, se o sujeito pensasse, eu estou tendo um personagem para uma história, é óbvio que o CPF não basta, porque qualquer um pode dizer, meu CPF é X, e não ser. E pode até entregar um documento do CPF, que antigamente a Receita gerava mesmo, não vai ter a foto. O documento de identidade era para você olhar o documento, olhar o sujeito e dizer, ele é quem diz que é. Lembra que, para conhecer, você tem que identificar, confirmar, né? Verificar a identidade, qualificar, saber o que o sujeito faz da vida, capacidade econômica,
e classificar em termos de risco, avaliar em termos de risco. Pois bem, fazia parte desse identificar e conferir que a pessoa é ela mesma. Na hora do registro da operação, eu não registro para registrar, eu registro para contar a história. E aí, no final, eu cumpro essa obrigação, que é a principal, de como é que conta a história, que, como eu disse, não é simples. E, por isso, precisa dessas instruções. E essas instruções é a parte já difícil, mas mais fácil. É a parte da norma infralegal que cada regulador tem que colocar. Espera aí, e os reguladores têm competência para isso? O COFES tem competência para isso? A Lei 9.613 atribui essa competência nos artigos 10 e 11 dela. Por quê? Porque quando ela estabelece os deveres que cada sujeito obrigado de cada setor tem, ela sempre diz, você tem que identificar e manter o cadastro atualizado do seu cliente conforme instruções do seu supervisor. Ele chama autoridade competente. Você tem que manter o registro das operações conforme disciplina estabelecida pelo supervisor e por aí vai. Todos eles têm esse complemento, que é uma atribuição de competência para o regulador fiscalizador natural de cada segmento. E isso, cá para nós, o COFES-CRES fez muito em primeira hora, quando foi convocado a fazer, e de forma muito competente. Ele fez uma norma em 2010, depois já fez uma segunda norma em 2014. E, possivelmente, pelo que nós ouvimos falar, é iminente que, inclusive, atualize seu arcabouço normativo. E o setor é tão importante que, como lembrou ontem o nosso vice-presidente, José Viana, a primeira norma do COAF foi a Resolução 1 sobre o mercado imobiliário, porque, na época, não estava muito clara ainda a regulação natural do setor pelo COFES-CRES, a compreensão de todo o sistema, portanto, que foi objeto de todo esse debate entre a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a AGU, Subchefia de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, etc. Só que não basta dar essas instruções. Por quê? A norma é complexa a ponto de dizer, norma legal, preciso ser complementada pela norma infralegal de um especialista no setor, que é o regulador e fiscalizador do setor. Isso precisa ser detalhado no nível infralegal. Só que, ainda assim, vocês sabem, dá muita controvérsia ali de interpretação, esse debate todo com os incorporadores, né? Então, é preciso também ter uma supervisão que talvez fosse melhor designada aqui, porque isso é uma supervisão em estrito senso, porque tudo isso é supervisão, mas isso é uma supervisão em estrito senso, uma fiscalização. É preciso fiscalizar se o que foi detalhado na norma legal e na norma infralegal está sendo cumprido. E é preciso, infelizmente, às vezes, chegar na última rácio, aplicar uma sanção, aplicar um remédio amargo. Só que a gente vai ver que ele tem níveis de amargor, e isso é muito importante. Isso não é apenas por piedade, isso é para o sistema funcionar, e isso faz toda a diferença. E nota-se, pelo que falou o doutor José Viana, que isso está sendo feito com maturidade pelo sistema COFES-CRES. Você tem que, às vezes, aplicar a sanção quando a coisa não está sendo cumprida. Você detalha nas normas, o mais didaticamente possível, fiscaliza se está sendo cumprido, conforme essas normas infralegais, e aplica a sanção em caso de descumprimento. Tudo isso é para fazer, tudo isso que esse pacote de 3 competências aqui, que os reguladores e fiscalizadores dos setores obrigados têm, é para fazer com que essa seta aconteça de forma adequada, ok? Só que, além dessas 3 tarefas, que são as principais, essas 3 é o que a gente chama de supervisão lato sensu, né? Isso, a parte normativa bem feita já, e a parte de fiscalização caminhando, a parte de sanção caminhando, como a gente viu, dos números do doutor Zé Viana. Você ainda tem outra coisa que as recomendações do GAFI estabelecem na sua recomendação 34. Você tem que dar, em inglês, lá está escrito, guidance and feedback, orientação e retorno do que está acontecendo. Só que esse retorno, por que ele está pontilhado aqui, tá? Porque esse retorno ele é complexo. Veja, eu vou me permitir avançar no próximo slide e depois fazer um retorno, breve flashback para a gente entender por que ele é complexo. Todo o objetivo dessa parte aqui, que é a pirâmide preventiva e de inteligência, é gerar isso aqui. Ó. Isso é tudo consolidado aqui naquele hub de informações, que é a unidade de inteligência financeira, e é enviado lá para as autoridades de persecução, que a lei também usa o rótulo autoridade competente. Só que, veja, uma coisa é a autoridade competente que a lei utiliza até o artigo 12. Essa autoridade competente são os reguladores e fiscalizadores naturais dos setores. No caso, o COFES-CRES, autoridade competente em relação ao setor imobiliário. E tem o termo autoridade competente, que é utilizado a partir do artigo 15, que é quando diz que o COAF comunicará às autoridades competentes a existência de crimes ou de fundados indícios da sua ocorrência, de crimes previstos nesta lei, ou de qualquer outro ilícito. Não precisa nem ser criminal no caso do COAF, né? Ou seja, o COAF faz aqui, sobretudo,
sobretudo, os tais relatórios de inteligência financeira, que são um consolidado de comunicações que ele recebeu sobre certas pessoas que fazem parte de uma história maior que o COAF está contando agora, não como a história que cada corretor, cada banco, cada seguradora contou, mas como uma história que agora ele juntou as peças daqueles vários quebra-cabeças. A lei fala, no caso dos sujeitos obrigados, que vocês têm que comunicar aquilo que pode constituir sério indício de crime. Ou seja, não é indício, é potencial indício, é que pode constituir sério indício de crime. Isso já protege vocês, por isso que não é uma acusação. O delegado vai ter que trabalhar com indício já, a autoridade policial, vocês com potencial indício. E o COAF já aumenta um pouquinho o nível de certeza, ele já tem que mandar fundado indício, porque ele já recebeu alertas de muitos lugares. A fumaça está engrossando. Aí o COAF manda o que prepara, que é o relatório de inteligência financeira, outros produtos também, mas sobretudo o relatório de inteligência financeira, para as autoridades agora sim, autoridades competentes no sentido do artigo 15 da lei, aquelas que essas acusam, indiciam, investigam, produzem provas. Por que eu coloquei essa linha aqui de fronteira? Porque ela separa dois regimes jurídicos diferentes. Meu conterrâneo, aí, assessor jurídico do Cresce Bahia, está até presente e sabe como essa questão de regime jurídico é importante. E o regime jurídico é a resultante final, é o conjunto da obra de normas. O jurista ele não pode olhar só a regra separada, ele tem que olhar a regra no conjunto todo dela. Isso cria um regime jurídico. Aqui, onde atuam as autoridades de persecução, não só penal, persecução de ilícitos em geral, mas, sobretudo, penal, existe o regime jurídico de persecução penal, em que tem de valer o contraditório e a ampla defesa, que pressupõe, por seu turno, que quem está sendo acusado saiba quem está acusando, que quem está sendo acusado saiba com base em que está sendo acusado, quais são as provas que estão sendo geradas, possa contraditar, dizer, não, essa prova é falsa, essa prova é robusta, é pertinente. Não é toda aquela conversa, toda aquela dialética de quem conhece como é que funciona o processo. Só que esse não é o mundo do lado de cá. Do lado de cá é o mundo da inteligência. Rafael, o setor dos corretores de imóveis é um setor que muito populado de advogados, é comum até atividades conjuntas, às vezes, de advogado, corretor de imóveis, etc. Então, alguém diria, nossa, você tirou a coisa mais sacrossanta do direito, que é o contraditório e a ampla defesa. Tirei por quê? Não fui eu que tirei. Quem tirou foi a Constituição. Que a Constituição diz no inciso 55 do artigo 5º que aos réus e aos acusados, aos investigados e aos acusados de um modo geral, algo do tipo, não me lembro exatamente qual é o termo que usa, são assegurado o contraditório e ampla defesa com os recursos e meios a eles inerentes, algo do tipo. Então, veja, você tem que estar na figura de acusado, de investigado. Olha ali, meu colega do Cresce Bahia, tudo bem? Aqui não existe essa figura, você narrou uma história que tem personagens. E detalhe, desses 7 milhões de comunicações que o COAF recebeu em 2024, com esses 7 milhões de comunicações, ele gerou pouco menos de 20 mil RIFs. Ou seja, a maioria daquilo que foi comunicado é lícito. E a exposição de motivos da lei de lavagem, lá em 96, quando foi mandado o projeto, que depois virou a lei em 98, está previsto que assim seria. Tanto que o Brasil optou pelo modelo de não impedir o negócio. O negócio pode acontecer. Você tem a obrigação de comunicar, se for estranho. Mas ele pode acontecer mesmo sendo estranho. O doutor Zé Viana destacou isso. Está lá escrito na exposição de motivos. E nós optamos por isso por quê? Porque se espera que no recorte de informação, de visualização que cada agente econômico do setor obrigado tem, você não tenha como saber que é um crime. Lembra daquela história? Ação voluntária, consciente, voltada à finalidade de ocultar um bem de origem ilícita, por exemplo, a propriedade dele. Você, na maioria das vezes, você não tem nem como saber, como ter certeza. Você só tem como suspeitar, achar estranho, achar esquisito. Então, a maioria do que vai se comunicar é lícito mesmo. O sistema esperava que assim fosse. Aqui é que você passa a ter o policial, muito daqueles RIFs, ele não vai fazer nada com ele, porque ele tem outros mecanismos de busca de informações. Agora, se esse RIF, o que esse RIF faz? Faz aquilo que as crianças fazem quando brincam de pega-pega, né? Está quente, está frio. E por que esse sistema está quente, está frio é tão bom para a sociedade? Normalmente, quando a gente pensa em combate ao crime, e como a gente pensou milenarmente até chegar ao final do século XX, a gente pensava assim, não, combate ao crime começa quando você vai atrás com a polícia já, né? E aí, você, nessa hora, solta a metralhadora investigativa do Estado, quebrando sigilo,
né? Sigilo bancário, sigilo telefônico, tudo mais. Aqui é um jeito de você não sair utilizando uma metralhadora do lado de cá. Em vez de você sair quebrando o sigilo de muita gente, você vai só onde tem maior probabilidade de ter algum problema. No mato, onde tem maior probabilidade de ter coelho. Com isso, no agregado, você preserva mais a privacidade das pessoas. E, ao mesmo tempo, torna o esforço mais efetivo. Os recursos são escassos da polícia, do Ministério Público, tal, você vai para onde tem maior probabilidade. Ou seja, esse é um caso raro, essa política de prevenção da qual a gente participa, é um caso raro em que converge o interesse de ser mais eficiente no combate ao crime, ao mesmo tempo preservando mais a privacidade das pessoas. Porque, normalmente, essas políticas têm um dilema, né? Se eu respeito demais a privacidade, não posso usar câmara pública, porque tem que ter autorização, eu combato menos o crime. Se eu combato mais o crime, eu tenho que invadir mais a privacidade das pessoas. Aqui é um jogo de ganha-ganha muito bom. Você combate melhor o crime, preservando mais a intimidade das pessoas. No agregado, claro, quem está sendo investigado quer dizer que isso tudo está errado, é normal, está lutando pela sua liberdade. Então, o resultado final é esse aqui. Isso é fundamental de entender, autoridades, participantes, etc. Do lado de cá você não tem acusado. Se não tem acusado, não tem contraditório para defesa. Se não tem contraditório para defesa, quem é personagem da história aqui não tem direito de saber que a história está sendo contada. Você já viu um fofoqueiro fazer fofoca na frente dos outros? Não tem nem graça. Como diria o Ariano Suassuna, ele dizia, alguém falou para ele, Ariano, você está falando mal das pessoas, a gente não ganha nada falando mal das pessoas. Aí ele diz, eu não estou querendo ganhar nada, então eu vou falar mal. Mas você está falando pelas costas, a pessoa não está aqui para se defender. Eu vou falar pela frente, isso é falta de educação, eu falo pelas costas. É mais ou menos isso. Tanto o fofoqueiro ruim quanto o bom, fala pelas costas. Então, o que acontece? Aqui, o sujeito que é personagem da história, não acusado, não tem direito de saber que essa história está sendo contada. E onde? Rafael, que coisa! Quem foi que disse isso? A Lei 9.613, de 1998. Ela diz lá no artigo 11, inciso 2. As pessoas referidas no artigo 9º, as pessoas obrigadas dos setores todos, inclusive os corretores de imóveis, comunicarão ao COAF em 24 horas, não se assuste com essas 24 horas, já a gente fala delas, em 24 horas, o seguinte, aí tem lá, aquelas situações que podem constituir sérios indícios de crime, etc. e tal, ou qualquer crime relacionado com os crimes previstos nesta lei. Então, veja, e aí tem lá, comunicarão ao COAF, 24 horas, vírgula, a parte mais importante, grife em negrito aí, abstendo-se de dar ciência de tal ato a qualquer pessoa, inclusive aquelas às quais se refira a informação. E, eu diria, inclusive não, eu diria principalmente, espera aí, Rafael, mas aí você agora está, de onde é que você está tirando esse grifo a mais que você está colocando na lei? Da resolução 1336, 2014 do COFES, que é empoderada pela lei para poder detalhar o que tem lá, porque se você for olhar bem, na resolução 1336, ela fala, sobretudo, ela diz, não dando informação ao cliente, não dando informação a respeito ao cliente, ou seja, ela destaca justamente a pessoa a qual se refere a informação. A lei fala, abstendo-se da ciência de tal informação a qualquer pessoa, por favor, me alertem o tempo aqui, tá? Doutor Milton, me alerte a questão do tempo, tá? Abstendo-se da ciência a qualquer pessoa, inclusive aquela a qual se refere a informação, eu diria, principalmente aquela a qual se refere a informação. E aí, a gente já vê outra característica desse regime também, que preocupa as pessoas. Lei Geral de Proteção de Dados. Na Lei Geral de Proteção de Dados, 13.709, a gente vê lá que tem a história de, você pode fazer um tratamento de informação de dados por qualquer razão que não seja uma obrigação legal, e aí você só pode fazer esse tratamento com o consentimento da pessoa. E diz, não, mas se você estiver fazendo tratamento de dados pessoais por cumprimento de uma obrigação legal, você não precisa do consentimento, mas tem que manter um pacote mínimo de deveres do titular da informação. Qual é o pacote mínimo que tem lá? Principalmente, o sujeito tem que saber que a informação está sendo tratada e poder alterar, modificar, né? Pois bem, isso é completamente incompatível com esse regime aqui, porque nesse regime você é proibido de dizer à pessoa que a informação dela está sendo tratada. E ela não tem o direito de dizer, não, você disse que é estranho, mas não é estranho, não. Por que ela não tem esse direito? Por várias razões. Primeiro, porque você não está acusando ela. Segundo, porque a lei só exige que isso seja dito de boa fé. E a gente vai ver um monte de implicações práticas disso. E a Lei Geral de Proteção de Dados não revogou a Lei de Lavagem de Dinheiro. E a Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei geral.
o próprio nome diz, e como lei geral, portanto, de mesma hierarquia da Lei 9.603, quais são, os juristas falam de antinomia, às vezes as normas parecem se contradizer, apenas parecem. Como é que você resolve isso? A hierarquia das normas, a especialidade ou generalidade, e depois a posterioridade, quão posterior ela é, né? No caso, hierarquia é a mesma, lei ordinária, ambas. E a lei de lavagem de dinheiro é evidentemente especial em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Se não bastasse isso, a cláusula de revogação da lei não diz que revogou a lei de lavagem, aí alguém poderia dizer, mas podia ter uma revogação tácita. Aí, para tirar qualquer dúvida, a própria Lei Geral de Proteção de Dados diz no artigo 4º, inciso 3º, eu não me aplico a tratamento de dados feitos para fins de segurança pública da sociedade do Estado. É exatamente o caso aqui. Então, aqui também não entra a Lei Geral de Proteção de Dados, não entra contraditório pela defesa, e reconhecer isso faz toda a diferença. Pois bem, mas como eu dizia, o objetivo é mandar os RIFs para lá, essas autoridades fazem suas investigações, produzem provas, e elas também mandam informações para o COAF, de várias maneiras, mas, sobretudo, quando elas pedem ao COAF. COAF, eu estou investigando aqui o fulano, Beltrano, Cicrano, e queria saber se você tem alguma coisa aí que você recebeu dos sujeitos obrigados sobre isso. Quando ela manda isso, no fundo, ela está dizendo, opa, Beltrano, fulano e Cicrano estão sendo investigados por uma suspeita de crime X, Y e Z. E isso também entra na base do COAF. Aí você começa a dar o match com as informações que o COAF recebeu. Pois bem, esse é o mapa mental para a gente entender onde é que está, voltando aqui, a questão da supervisão, ok? Aí, sigamos. E o que se supervisiona? As instruções é sobre fazer o quê? Que aqui eu simplifiquei, eu disse, é sobre como contar a história. Só que contar a história pressupõe conhecer os personagens, saber os pedaços do enredo. Pois bem, aquele pacote de deveres que a gente falou, nem vou precisar revisar aqui, né? Conhecer o seu cliente, registrar o que você faz com ele, adotar políticas, procedimentos, controles para cumprir todos esses deveres, ter o seu cadastro no COFES-CRES. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso, por que isso é importante, por que isso tem que ser também supervisionado. Atender as requisições do COAF, conservar o cadastro de clientes e operações por no mínimo 5 anos, enviar as comunicações com o COAF, manter sigilo a respeito e, se você passar um ano, que é como está especificado na resolução 1336 de 2014 do COFES, sem ter nada para comunicar ao COAF de estranho, aí você mandar a tal declaração de não ocorrência, tem que ser feita até 31 de janeiro, quem não está fazendo está recebendo multa, etc. e tal. E essa informação não pode ficar só com vocês que estão mais engajados na sistemática COFES-CRES de supervisão. Tem que ir para a ponta. É importante vocês chegar na ponta dessa consciência. Olha, uma hora pode chegar lá, enfim, a sanção, a ação mais pesada de supervisão. Esses deveres é que têm que ser supervisionados. Sempre com o objetivo de que isso aqui funcione bem, enviar as comunicações ao COAF, ok? Bom, esqueçamos um pouco agora aqui o slide. E aí vamos falar dos desafios de fiscalizar isso. Regular, está regulado na 1336, já é uma segunda versão, boa norma, excelente norma, eu diria até para 2014, vai receber agora um banho de loja, ficar mais interessante ainda, mais didática, talvez incorporar o didatismo de o que tem que constar na comunicação para melhorar a qualidade, que a gente viu que tinha essa questão também, mas fiscalizar. Nossa, vocês sabem, o sistema COFES-CRES tem recursos limitados, são 700 mil, pelo que eu ouvi ontem, corretores de imóveis. Imagine um universo fiscalizável desse. É de atordoar qualquer um. Como fiscalizar? Bom, eu reporto aqui a experiência do Brasil e até faço isso, fazendo um grifo aqui para o colega diretor de supervisão da Argentina, que tem um desafio especial lá. Lá o COAF, lembra daquele quadrinho do COAF pontilhado? É porque aqui no Brasil o COAF, quem não tem regulador fiscalizador próprio, por exemplo, joalheria, não tem uma agência de joalheria, né, de regulação de joalheria, aí o COAF passa a exercer aquelas funções ali de instrução, fiscalização e sanção. Pois bem, na Argentina, a unidade de inteligência financeira lá tem que supervisionar de todos os setores. Foi o modelo deles. Mas, em compensação, a Argentina tem uma população menor, enfim, provavelmente recebe um número de comunicações menor, e vários colegas da América Latina, quando a gente se reunia no Gafilat, achavam estranho quando o COAF dizia o seguinte: eu, COAF, que faço aquela supervisão dos que não têm regulador fiscalizador próprio, tem um quadro muito pequenininho, somando a diretoria inteira de supervisão, até bem pouco tempo, tinha 15 pessoas apenas. Dessas 15, 4 eram dedicadas a normas, e as outras 11
você tinha que dividir entre umas 6 para fiscalização e as outras 5 que sobravam para a questão dos processos sancionadores, tá? Que dá um bom trabalho também. Então, 6 pessoas para fiscalizar. E nosso universo fiscalizável, dos cadastrados, aqueles que... Porque é diferente, todo corretor de imóveis é cadastrado no Cofés Cresce. Essa não é uma coisa desafiadora para o Cofés Cresce. Mas, no nosso caso, por exemplo, loja de veículo. Uma loja de moto usada no interior, muitos não sabem sequer que o COAF existe. Então, só os cadastrados dava 20 mil, no nosso caso. E os potenciais cadastrados que não estavam cadastrados dava meio milhão, se a gente olhar só o KNAI. Claro que aquilo era só um sinalizador, porque às vezes o cara coloca o KNAI, mas não exerce atividade e tudo mais. Mas, enfim, aí a gente ia para essa reunião de gafilato e dizia, olha, a gente tem 6 pessoas para esse universo aqui, a gente não faz fiscalização in situ, in loco. A gente não vai lá. E, em certo momento, no princípio, havia um certo preconceito. As pessoas diziam, nossa, né? Porque nosso imaginário é de um fiscal que entra, mostra o crachá, pega os livros contábeis, olha, etc. e tal. E aí o pessoal dizia, nossa, mas nenhuma, nunca, nunca. E como é que vocês fazem a fiscalização? E aqui a gente começa a falar de modo bem prático estratégias que, de certa forma, o Cofés Cresce já está utilizando muito bem, tanto que está fazendo as suas ações de fiscalização por e-mail. A gente, por exemplo, no COAF, a gente pegava, e já eu falo dos instrumentos todos, mas vamos pegar uma fiscalização mais completa. A gente pegava o sujeito e mandava para ele uma requisição, coisa que o Cofés Cresce tem todo o poder de fazer também, seja pela legislação normal da atividade, 5.630, não é isso? 6.530. Seja pela própria legislação de lavagem, que dá esse poder também, o Cofés Cresce. Tinha requisitava, olha, digamos, joalheria, que é supervisionado direto do COAF, me mande as seguintes informações nessa planilha aqui, das 5 maiores operações que você fez em cada um dos últimos 5 anos. Me mande todas as operações que você fez em, sei lá, setembro, no mês de setembro de 2021. Para eu pegar um mês completo de todo tipo de operação. Me mande as, sei lá, 10 maiores operações. Me mande todas as operações que você fez nos últimos 3 anos, em cada um dos anos, com uso de recurso em espécie acima de 30 mil, ou coisa do gênero. Fazia uma amostra dessa, pensando em termos de risco. Recebia a amostra e fazia cotejos internos entre os dados da própria amostra, cotejos dos dados da amostra com os dados do SIS-COAF, sobre se teve comunicação ou não. Então, se o cara me diz, no caso da norma de joalheria, uso acima de 30 mil em espécie, tinha que comunicar automaticamente para o COAF, assim como no caso dos corretores de imóveis, acima de 100 mil em espécie, né? A 1336. Aí a gente dizia, opa, você me disse aqui, então, que você teve uma operação que envolveu o pagamento de, sei lá, 45 mil em espécie, na compra, na venda da joia tal e qual, e eu, para fulano, para Beltrano, e eu fui aqui pesquisar na base do SIS-COAF se teve comunicação, e não teve comunicação. Aí, tem alguma explicação, etc.? Aí depender se a explicação fosse plausível ou não, se não fosse, a gente pegava, imputava, fazia acusação, e depois isso era julgado pelo órgão julgador do COAF. Aí alguém poderia dizer, poxa, mas como é que o sistema Cofés Cresce vai saber se teve a comunicação ou não? É porque as comunicações, e eu comentava com minha colega do Paraguai ontem, aqui no Brasil, elas vão todas... Aquele quadro ali. Vamos voltar. Elas vão todas para o COAF, mas elas vão com cópia para o supervisor de cada qual. Então, a comunicação de um banco vai pelo SIS-COAF para o COAF, com cópia para o Banco Central. A comunicação de uma seguradora vai para o COAF, com cópia para a SUSEP, e a comunicação de corretores, etc., vai para o COAF, com cópia para o Cofés Cresce. O Cofés Cresce tem algum dos seus integrantes credenciado para poder acessar o chamado módulo regulador do SIS-COAF, e lá ele consegue ver todos os corretores de imóveis e empresas de corretagem, etc., que fizeram comunicações, e ele consegue ver a comunicação. Então, se ele consegue ver isso aí, ele consegue saber, por exemplo, pede uma amostra lá de operações em que o corretor teve conhecimento de um pagamento de mais de 100 mil em espécie. Aí o sujeito preenche na planilha, foi a operação do fulano de tal, com o Beltrano, etc. e tal. E aí você procura no SIS-COAF ver, opa, não tem. Tá? Isso já seria um ponto de supervisão sofisticada. Com muita razão, o sistema Cofés Cresce está gradualmente consolidando o seu sistema de supervisão. E é bom que faça assim, aos poucos, porque isso tudo vai gerando aprendizado. Ele, por enquanto, está vendo quem é que não mandou comunicação de não ocorrência.
Claro que para ele fazer isso de um modo consistente, ele também tem que olhar o SISCOAF no módulo regulador para ver, peraí, fulano de tal aqui, tal corretor não mandou a comunicação de não ocorrência, a declaração de não ocorrência, no sistema do COFES-CRES, porque a comunicação de não ocorrência vai só para o COFES-CRES. Deixa eu olhar no SISCOAF se nesse ano passado ele fez alguma comunicação para o COAF, que veio com cópia para mim. Fez. Não, então ele não tinha que mandar a declaração de não ocorrência. Pronto, eu nem vou atrás desse sujeito. Mas eu olho, esse aqui não fez a declaração de não ocorrência. Vou no SISCOAF. Deixa eu ver aqui se veio alguma comunicação dele para o COAF com cópia para mim. Não veio. Pô, tem alguma coisa errada. Se ele não mandou nada para o COAF nesse ano passado e não fez a declaração, quase que certo, mas tudo bem. Defesa existe para tudo. O cara pode dizer, não, o sistema não funcionou para mim, sei lá. Aí você notifica e começa o devido processo legal. Então, veja, você pode fazer isso tudo que eu falei aqui sem ter nenhum contato físico. Você pode fazer isso tudo remotamente, ok? E agora eu vou entrar na parte mais interessante. Depois seria até interessante, Milton, dizer quanto tempo eu tenho. É até bom me dizer quanto tempo eu tenho, colega, depois, porque que essa é a parte mais interessante, que aqui são as boas notícias. Lembra que eu falei que ter graduação na atividade aqui é importante? Alguém poderia dizer, não, isso é aquela aplicação, isso é conversa de bar, Rafael, isso é bom senso, porque você está com pena, porque a gente é corporativo, é classista. Não, isso tem que ser assim para todos os setores. Por quê? Observe uma característica desse pacote de deveres que tem que ser supervisionado. E por isso que eu fiz questão dele estar aqui bem exposto. Identificar clientes e manter cadastro atualizado é uma proibição? É para evitar uma medida socialmente indesejável? Não. É um comando de ação. Faça alguma coisa. Espera aí que esse negócio não está aqui. Faça alguma coisa. Registrar operações é uma proibição? Lembra da coisa da criança? Ela não pode entrar aqui. O corretor não pode cobrar acima de tantos % de comissão, ou o corretor não pode realizar atividade de corretagem em certa situação em que ele seja impedido por qualquer razão, a carteira dele esteja suspensa pelo comitê de ética e tal. Não. Faça alguma coisa, né? Adotar políticas, procedimentos de controle. É uma proibição? Não. Faça alguma coisa. Olha que pacote de deveres interessante. Todo ele é positivo. Faça alguma coisa. Cadastrar-se na sua autoridade de regulação, o sistema COFES-CRES, atender requisições do COAF, conservar cadastro, enviar. Só tem uma obrigação aqui que você poderia dizer que é uma proibição, que é essa do manter sigilo. Você poderia dizer que você é proibido de passar. Ótimo. Você é proibido, mas pelo horário padrão? Pelo horário padrão? Me disseram que eu tenho um chorinho, então, pelo horário padrão, 15, né? Ótimo. Você é a única que você poderia dizer que é uma proibição, que aí você poderia pegar o sujeito fazendo algo, você prova que o sujeito fez uma comunicação, informou alguém que fez uma comunicação a respeito dele, e isso não poderia ser feito. O doutor Zé Viana comentou ontem, né? O cara fez muito pior. A polícia chegou, entrou, ele disse, espera aí que eu vou ver se tem o documento aqui. Aí liga para o cliente e diz, olha, a polícia está aqui pedindo o documento da transação que você fez. Posso entregar? Aí o cara diz, não, entregue não. O cara acabou sendo preso. Não precisa nem chegar tanto. A gente teve um tabelião de notas profissional, jurídico, que na compra, não vou mencionar os nomes do santo, isso saiu na mídia, quem quiser pesquise depois, uma figura politicamente proeminente, faz uma certa compra esquisita e tinha começado a vigência do provimento, à época, o provimento 88, que seria o equivalente à resolução 1336 dele. O cara, muito diligentemente, viu que era estranho, comunicou com a COAF, parabéns, legal, tinha se habilitado para comunicar com a COAF, comunicou, cara diligente. Só que aí ele vira e diz para o figurão político, só para você saber, viu, estou comunicando com a COAF. Ou seja, nesse caso, que é a única regra proibitiva, é fácil. Isso chegou a sair na mídia. O fato de que ele comunicou, violou a proibição, cometeu uma infração, tomou um puxão de orelha na época, do CNJ, etc. Nem se aplicou, até onde eu saiba, uma sanção imediatamente não, porque era muito início da aplicação. Mas, enfim, esse caso é fácil. Só que nos outros casos aqui, em que a comunicação é positiva, e detalhe, não é um positivo assim, filho, pega o sal ali para mim. É um positivo complexo. Regulado, empresa de corretagem, adote políticas, procedimentos e controles internos, conforme seu porte e volume de operações, que lhe permitam cumprir todo esse pacote de deveres. Cara, isso é quase dizer assim, adote o seu talento empresarial de gestão dos fatores de produção, né, do seu serviço, de gestão, portanto, de capital, mão de obra e natureza,
para você cumprir isso aqui. É quase dizer o seguinte, use um pedaço da sua capacidade de iniciativa empresarial, de iniciativa, de criatividade, para poder cumprir esse pacote de deveres. Essa é uma norma muito complexa. Abordagem baseada em risco na veia, principiologia na veia. Pois bem, esse tipo de pacote de deveres, isso é da teoria da regulação, não dá para tratar na base do porrete direto, porque não funciona. Porque aqui, inevitavelmente, você precisa de um espírito de colaboração dos agentes regulados internalizado. Porque, senão, o próprio supervisor fica com as mãos atadas. Vocês acham que a vida do supervisionado não é fácil, cumprindo essas obrigações tão abertas? Como eu disse, a gente queria abordagem baseada em regra, preto e branco. Opa, se eu estiver aqui, eu sou sancionado, se eu estiver aqui, eu não sou. Só que isso não pode ser assim, lembra que a gente falou ontem? Porque se eu der a receita de bolo, o criminoso vai saber o que ele tem que não fazer para não ser pego, como é que ele voa abaixo do radar. Então, aqui não pode ser receita de bolo, aqui nós somos pagos para pensar. E pensar, ninguém pensa na base da palmatória. O que era tão ruim no sistema educacional antigo? Claro, algo se perdeu junto com isso, que a disciplina era uma coisa boa. Mas a pressão mental com base no castigo direto, ela é ótima para você realizar comandos muito simples, pavlovianos. Aquela coisa do cachorro do Pavlov, né? Faz, recebe um petisco, faz, recebe um petisco. Aqui não dá para ser assim. Aqui você precisa de um espírito de cooperação interna. É por isso que o COAF, ou o GAFI, na recomendação 34, fala em guidance and feedback, antes de falar em sanção, e quando fala em sanção, ele não fala só sanção. Ele diz espectro de sanções, ele fala range em inglês, né? Ou seja, uma gradação, espectro de sanções, que tem que ser efetivas, proporcionais e dissuasivas. Sanções administrativas, para o nosso mundo aqui, sanções penais, para o mundo de quem está na área penal. E aí, por conta disso, ele fala em espectro. Então, ele já espera que a estrutura, a estratégia de supervisão seja nessa camada de cebola, do mais brando para o mais ou menos brando, para o mais pesado. Por quê? Porque, infelizmente, a gente vai ter maçãs muito podres no cesto. A gente vai ter corretores que vão querer fazer vista grossa, é a tal da cegueira deliberada, para poder ser o amiguinho dos políticos, etc. e tal. Ah, eu vou ganhar mais se eu mostrar que eu sou um sujeito que viro as costas para isso aqui. Bom, pode até ser que no curto prazo você ganhe mais mesmo, mas está assumindo um risco enorme, pensando até no próprio umbigo. E a gente vai ter também o sujeito que apenas, digamos, ele não gostaria que o crime acontecesse, não quer ganhar com o crime, mas ele prefere, como é que chama? Não tem um gasto a mais, ele já tem que pensar em tributação, ele já tem que pensar em outras regulações, ele já tem que pensar em tanta coisa. Eu sou apenas preguiçoso. E a gente vai ter o sujeito que apenas tem razões razoáveis para não ter conhecimento disso aqui. E a gente vai ter o sujeito que vai errar de boa fé. A gente vai ter uma heterogeneidade muito grande. E separar esse joio do trigo exige também essa estrutura de camadas que é recomendada pelo GAFI. E aí, passo agora para a parte final, a experiência concreta com as camadas de cebola que a gente usou no COAF em relação a setores parecidos com o setor imobiliário, também não financeiro. Então, uma primeira camada, e essa é linda, porque é barata demais de fazer. Você faz e pega muita gente. Só que, claro, digamos, é o consumê, a sopinha que a gente toma antes do prato principal, porque ela não é muito densa, mas ela pega um espectro muito grande e ajuda a educar. É o que a gente chama lá de AVEC, Avaliação Eletrônica de Conformidade. Como é que a AVEC funciona? A gente pega um sistema de comunicação com supervisionados, lá a gente tem o SysCoaf, que a gente usa, no COAF você não usa só para receber, né, as informações, você usa também para se comunicar. No caso do COFES-CRES, certamente vocês têm algum tipo de sistema com o qual vocês conseguem se comunicar com os supervisionados, e se não tiver o sistema, pelo site, né? Se o sistema de e-mails, o mailing list, funcionar, mailing list, enfim, cada CRES pode fazer isso, a gente pega e envia um questionário para as diversas supervisionados, de graça, para todos, né? Copiar, colar, apertar o Enter, né? Pixel é barato. E, nesse questionário, a gente já vai, de certa forma, para ele ser respondido, a gente quase que obriga o sujeito a ir lá olhar a norma, a ir lá olhar um guia, a ir lá olhar um material. E veja, não é uma provinha, é um questionário que tem alguns elementos de provinha, vai ter cada vez mais, porque isso ajuda a fazer a pessoa pensar com a mesma interpretação do regulador, se ele erra ou acerta, né? Mas é também coisa do tipo, na sua empresa de corretagem, você tem um documento que você chama de política de PLDFTP, onde você prevê tal coisa,
Como você avalia os riscos da sua área de atuação? Qual a sua operação que você considera mais arriscada? Qual que você considera menos arriscada? Coisas do gênero. E aí as pessoas preenchem. Esse instrumento é fiscalização, mas ele não tem nenhuma função punitiva. Ninguém jamais é punido pela resposta que dá nesse instrumento. O que acontece é que quando você dá uma resposta, você recebe de volta do sistema automaticamente uma orientação relacionada à resposta que você deu. Ok? Então, o que é isso, no fundo? Isso é uma espécie de exame, sabe, simulado de aluno que vai fazer vestibular, faz simulado? Isso é um simulado de graça que o regulador entrega para que o regulado se prepare e faça uma autoavaliação. Qual é a hora que o aluno mais quer aprender? É a hora da prova, tanto que ele quer aprender com o colega do lado, né? Quer colar. É um momento precioso. O momento que o auditor chega é um momento precioso. Então, por que não usar isso para ensinar? Você estimula o sujeito a ir buscar os documentos, e é um momento em que você, regulador, fica conhecendo o nível em que o setor se encontra no agregado. Você não vai usar aquilo para bater em ninguém, mas você fica sabendo o nível em que o setor se encontra no agregado. Você lembra ao setor que você existe como regulador e que você está de olho naquela obrigação. Isso não serve só para PLD, FTP, não, serve para várias coisas. Então, é lindo isso aí. Lá no COAF a gente fazia isso uma vez por ano. Às vezes fazia só para um setor, para um subsetor, às vezes fazia com especialização temática. Pô, nesse tema a gente sente que o pessoal está fraco. Vamos concentrar a AVEC desse ano nisso. Então, esse é um instrumento que é uma espécie de cutucadinha. Na verdade, a menor cutucada, eu vi que o tempo acabou aqui, vou me dirigindo para o final. E aí, Milton, me diga aí se é para dar um chorinho, se não é, você vai agora, você trabalha agora camadas. Essa era a camada gente boa. Meu amigo, você já pode usar o porrete aqui comigo. Então, a primeira cutucada é a história de você ter que declarar todo ano a não ocorrência. Por que é isso? Isso é como a antiga declaração de isento de imposto, né? Eu não comuniquei nada para o COAF, mas é porque eu acho que não tinha que comunicar mesmo. Porque senão o regulador fica na dúvida. Será que ele não comunicou porque não tinha que comunicar ou porque ele não está nem aí para as normas? Então, a primeira cutucadinha é você ter que fazer a declaração de não ocorrência. E é bom que nos sites dos CRESs, do próprio COFES, tenha lá, está chegando janeiro, declaração de não ocorrência, com alguma instruçãozinha. Uma segunda cutucadinha são essas AVECs. Você já obriga o sujeito a, peraí, deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui. E detalhe. Aí alguém diz assim, mas e se o sujeito não responder? Tem dois caminhos, duas abordagens. Ou você bota na norma que tem que responder, se não responder, terá punição. Ou, se você quiser uma abordagem mais light, a gente usava a abordagem mais light. A gente diz o seguinte, eu não vou usar as respostas que você der para punir, mas eu vou usar a não resposta para considerar que você é um sujeito mais arriscado. Porque se você é um cara que não está engajado olhando, você já agregou um certo risco. Eu não tenho como saber que você está mais a par das obrigações. Então, é um fator de risco na hora de eu escolher quem que eu vou buscar para fazer supervisões mais intrusivas, mais rigorosas. Aí depois a gente tinha um instrumento chamado APO, Averiguação Preliminar Objetiva, que é justamente olhar esses deveres de estar cadastrado ou não, que no caso do COFES é imaterial, né? Pelo contrário, tem até mais gente cadastrada do que devia, deve ter gente que mantém o cadastro no COFES e nem exerce a atividade. E para ver a questão da não comunicação, da comunicação de não ocorrência. Por que essa é mais simples? Porque essa é uma obrigação, como a gente viu, muito fácil. Se eu olho no sistema de recepção da declaração de não ocorrência, fulano não declarou esse ano, vou no meu SIS-COAF, que eu recebo com cópia, não mandou nada para o COAF, vai ser difícil uma defesa que justifique o cara não ser punido. Por quê? Porque é meio bem objetivo. Então, esses instrumentos de supervisão você já conseguia fazer em maior quantidade, que eles são muito simples. E, no final, você tinha a averiguação preliminar ampla, que é aquele caso do joio e do trigo. Tem casos que, por razões várias, por uma informação que você recebe da polícia, por algo da mídia, etc., ou por uma avaliação de risco que conte com algum tipo de fator especial, às vezes até intercâmbio de informação com o COAF, receber um RIF do sujeito, etc., porque o COFES Cresce não está só no segundo andar. Ele também está naquele lado da persecução quando se trata de ilícito administrativo que cabe ao COFES Cresce apurar. Aí, nessa hora, ele não é o regulador de um setor que tem que mandar comunicações com o COAF. Nessa hora, ele é um recebedor de RIF. E ele pode receber RIF. Tá? Aí, digamos que receba o RIF de uma história que envolve um corretor, uma empresa de corretagem e tal. Isso pode ser usado sem indicar o sujeito, por causa da vedação de TIP-OFF, para apurar alvos conforme a abordagem baseada em risco. E aí, nesse caso, você pode querer apurar mais coisas. Aí você faz uma averiguação preliminar ampla, daquele tipo que você já pede. Me dê aí suas 5 maiores operações. Me dê sua operação do mês tal que envolveu fulano de tal, porque você recebeu isso de um RIF. Aí, se ele disser, peraí, COFES Cresce, porque agora ele virou um acusado do COFES Cresce. Como é que você está perguntando isso? Você ficou sabendo isso de quê?
fontes legalmente previstas. E fontes legalmente previstas que você não tem direito de saber. Agora, como isso tudo pode ser objeto de contestação judicial, e às vezes no judiciário o sujeito vai ter, por estar acostumado a lidar com um sistema de persecução, dificuldade de entender o regime de inteligência, talvez você possa chegar aproximativamente. Me dê todas as operações do mês tal, o que aconteceu com elas, e você faz uma certa pergunta. Não precisa dizer por que você está escolhendo aquela amostra. Pois bem, então eu citei aqui várias camadas de cutucada, etc. E algumas, claro, o COFES não vai poder escolher a gradação. O doutor Zé Viana mencionou, infelizmente, o descumprimento do dever de mandar não comunicação, a lei não me deixa aplicar só a advertência. O artigo 12 da lei de lavagem, ele diz que eu tenho que aplicar uma multa pecuniária, mas aplica com moderação, de forma proporcional e tal. Isso é suficiente para ser dissuasivo e efetivo? Isso não tem uma resposta, isso é um conceito de alto grau de indeterminação, mas eu garanto que essas iniciativas aqui, porque eu vi isso acontecer outras vezes, vão ter resultados fantásticos. Eu vou dar um exemplo e termino aqui. Mercado de joias era um mercado com baixo número de comunicações de muito baixa qualidade e um mercado altamente assediado por o tipo de crime antecedente, para lavagem, pelo tipo de crime antecedente, talvez historicamente mais relevante como crime antecedente de lavagem, que é a corrupção. Fica ali a corrupção e o tráfico de drogas, sempre nos primeiros lugares. A gente fez todo esse trabalho de gradação e quando chegou num certo grupo em que havíamos recebido provas emprestadas da polícia, e daí a importância de ter esse compartilhamento de informações que o doutor Zé Viana, com muita razão, destaca, nós miramos esse alvo, nesse caso nós aplicamos uma sanção bastante forte, que envolvia, inclusive, a inabilitação por uma grande quantidade de tempo dos administradores dessa pessoa jurídica, desse grande grupo do setor. E, depois disso, não dá nem para mostrar o gráfico, por isso que eu trouxe. Porque a diferença da quantidade de comunicação depois dessa pancada forte num líder de mercado, em relação ao que havia antes e o que havia depois, era tão grande que, no gráfico, você não conseguia ver a barrinha do antes, ficava uma linha, ficava colado na linha. Tal foi a mudança de número de comunicações do setor. Não foi só de quem foi punido, dos outros que viram, porque era um líder de mercado. E a qualidade dessas comunicações. Algumas dessas empresas investiram nisso, conforme sua ponderação de risco, e passaram a fazer comunicações melhores até do que bancos, algumas delas. E perceberam que isso era vantajoso, que isso tornava o negócio delas sustentável. E, para terminar, o último gráfico é esse aqui, que é o gráfico do inferno, purgatório e céu. Ninguém está querendo ir para o inferno, né? Ainda mais no verão. No inverno, talvez a gente quisesse só pegar um calorzinho. Isso aqui é o nível da responsabilização criminal. É aquele nível em que você sabe que o sujeito está querendo lavar. Ontem, o doutor Zé Viana, com razão, fez um terrorismo legítimo aqui com vocês. Se você não cumpre a sua obrigação administrativa aqui, no sistema, você vai ser cúmplice do crime. Aí, cabe ao advogado, aí o cachimbo entorta a boca, como dizia meu pai, aliviar um pouquinho. Calma, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O que acontece? A omissão é penalmente relevante, diz a parte geral do nosso Código Penal, quando o agente podia e devia agir para evitar o resultado. Vocês devem agir para evitar o resultado, lavagem ou crimes antecedentes de lavagem? Com certeza. E por que vocês devem? Porque pixel de computador é barato, tinta é barato. Então, a norma sai colocando... E olha que não coloca para todos, coloca só para alguns. Mas é fácil colocar a obrigação. Então, vocês devem com certeza. Mas vocês podem agir para evitar um certo resultado num certo caso concreto? Depende da circunstância. Então, veja, os policiais militares devem agir para evitar o resultado furto nas cidades? Devem, sem dúvida nenhuma. Podem, depende. Se ele está na esquina vendo alguém sendo furtado, ele deve e pode. Se ele está num outro bairro, porque com uma programação orientada por abordagem baseada em risco, o outro bairro era mais perigoso, e lembre da complexidade, o assaltante percebe que o policial foi onde era mais perigoso e começa a mudar. Opa, aqui não dá mais, aqui sujou, a PM está fazendo muita rota aqui, vou para outro lugar. O crime muda conforme a reação do Estado. A vulnerabilidade mudou. O crime é racional, ele responde. Então, o policial está no bairro que era perigoso antes. Não está no outro bairro que era menos perigoso e aconteceu um furto ali. O policial não viu. Ele devia agir, mas não podia agir para evitar aquele resultado. Por isso que aquela história de roubaram o meu relógio de 100 mil reais, eu vou pedir uma indenização do Estado. Não é assim. A indenização do Estado, por omissão, como ensinam os administrativistas, ela não é responsabilidade objetiva. Você tem que provar a culpa. Você tem que provar esse podia agir para evitar o resultado. Então, veja, aqui, quando é que o agente corretor de imóveis, por exemplo,
deve, sempre, e pode agir para evitar o resultado de lavagem ou crime antecedente de lavagem, quando ele, por ação consciente, por ação ou omissão voluntária e consciente, realiza o verbo lá do tipo penal, do artigo 1º. Oculta a origem, ou ajuda a ocultar como partícipe ou como coautor, né, que está lá na parte geral também, a ocultar a origem de um bem que foi obtido por um ilícito. Isso vai acontecer raramente. E, para chegar nisso aqui, você vai ter que ter uma interceptação telefônica, mostrando o corretor conversando com o criminoso, um e-mail, uma coisa, vai ter que ter todo aquele sistema de prova penal. E isso não vale só para sujeito obrigado, vale para todo mundo. Não sendo o caso de saber, que é o 99,99% das situações, você está aqui nessa zona amarela no purgatório. O purgatório é o ponto de ter que cumprir aquele pacote de obrigações, supervisionado pelo COFES-CRES dessa forma, como a gente falou aqui, sob pena de sanção administrativa. Então, veja, se toda vez que eu não fizesse uma comunicação para o COAF que eu tinha que fazer, infringindo, portanto, o artigo 11.2 da Lei de Lavagem, 9.603/98, e infringindo, portanto, o artigo 9º da Resolução 1336 de 2014, se toda vez que eu infringisse esses deveres e tomasse uma sanção administrativa com base no artigo 12 da 1336 do COFES e com base nas outras normas do COFES, eu estivesse necessariamente cometendo crime, ia ser um terror. Toda vez que eu sancionasse administrativamente um corretor, eu já mandava para a polícia. Ó, polícia, esse cara é cúmplice. Graças a Deus não é assim. Então, alegrem-se. Isso aqui é muito melhor do que isso aqui. O purgatório é muito melhor do que o inferno. Até porque, lembram do início da palestra? Não importa tanto onde a gente está, importa para onde a gente está indo. No purgatório, diz o catecismo, etc. e tal, a nossa crença judaico-cristã, você está indo para o céu depois, né? Então, aqui, e por que eu botei tracejadinho? Porque, infelizmente, a fronteira aqui não é aquela preta e branca clara. Filho, não passe o corredor. Aqui, você recebe obrigações positivas, complexas e com um nível que também perturba o supervisor. E aqui, uma dica importante para o sistema que vai supervisionar. Evite punir situações muito cinzentas, porque você estimula o questionamento judicial, torna muito mais caro o processo e cai. Os reguladores desse tipo de sistema, que precisa da colaboração, isso faz parte também da questão das camadas. Eles punem as situações que estão além de qualquer dúvida razoável. Aquele preto e branco que é tão, me permitam usar uma expressão bem baiana, tão descarado, que o sujeito não vai ter como convencer um juiz de que aquela sanção não deveria ter sido aplicada. Então, é aquele caso que era tão óbvio que tinha que comunicar, que a não comunicação do sujeito não vai sustentar. No caso dessa joalheria, por exemplo, chega um sujeito de 27 anos de idade, estrangeiro, sem falar português, para comprar as joias com uma mala de dinheiro. Se você desse uma googada, você veria que ele era um vice-presidente de uma república africana, filho de um presidente dessa república há mais de 25 anos, um autocrata, portanto, e que se desse outra googada, você ia ver que estava sujo que nem pau de galinheiro, me permitam também, de novo, meu francês, perdoe meu francês, na jurisdição do Reino Unido e dos Estados Unidos. Esse caso é absolutamente fora do cinzento, então, pronto. Agora, aquele caso em que, a depender da interpretação, você comunicaria ou não. Você registrou, como eu disse ontem, a sua análise e chegou à conclusão que não era para comunicar, ela é razoável, não é o caso de entrar aqui. Mas o fato é que aqui a sua orientação vai ser um pouco nebulosa e você vai ter que orientar pelas práticas de quem está do lado. Opa, vai ter a turma dos CDFs, que fazem lindo, você vê a Flávia falando ontem, aquelas 1.500 comunicações estão concentradas num certo grupo de corretores que se adiantaram, esses estão bem seguros. E você tem a turma do meio, que está fazendo ali mais ou menos, e você tem a turma do fundão. Não fique na turma do fundão. Você não precisa saber exatamente onde é a fronteira, mas não fique, porque você está aumentando o seu risco. E se você é daqueles que já está comunicando hoje em dia, fazendo bonitinho, você entrou no céu. E no céu, aí você pode aumentar ou diminuir o seu gasto com a observância dessas normas, inclusive de formas criativas, e a gente tem visto inventividade nessa área, principalmente no setor financeiro, pensando agora não em tomar sanção administrativa do purgatório, que você não vai tomar mais, você já está na turma do CDF da frente. Você está fazendo isso aqui para gerir o seu risco. Por alguma razão, seu negócio ficou muito grande, muito visado, seu custo reputacional seria maior se um crime acontecesse passando pelo seu negócio, e você quer ser mais rigoroso ainda. A gente vê isso com algumas lojas de veículos, né, que dificultam bastante o pagamento em espécie, que não é proibido ainda no Brasil. Você quer ser mais rigoroso ainda por uma questão de gestão do seu próprio risco. Aí, no céu, o céu é o limite, né? Então, termino por aqui a apresentação. Mais uma vez, destacando que
o sistema Cofés-Cresce está no caminho certo. Se alguém perguntasse, Rafael, o elogio não me move muito, eu preciso de uma crítica para trabalhar melhor. Foi mais ou menos a pergunta que o Dr. Milton me fez ontem, com a seriedade que é peculiar ao sistema. Eu disse, olha, a única coisa que eu estou preocupado é o seguinte, eu percebo que o nível de maturidade dos agentes que estão mais engajados com o sistema Cofés-Cresce, que são os supervisores, estão ligados à gestão do sistema ou próximos dele, o nível de consciência, por exemplo, aumentou muito de 23 a 25. As pessoas começaram a entender que isso é um jogo de ganha-ganha, que isso é importante para elas próprias. Mas os números de comunicações parecem indicar que isso não está chegando tanto na ponta. Então, se eu fosse destacar algo desse trabalho de supervisão, eu destacaria, sobretudo, continue nas camadas que estão seguindo bem, no rumo daquela gradação, né, de interferência no regulado, mas caprichem, talvez, mais no guidance feedback, para que a ponta saiba o que vocês estão sabendo. Porque não adianta nada vocês chegarem super instruídos na jurisdição de vocês, né, na regional de vocês, e o corretor que está ali fazendo negócio todo dia não sabe nem que isso existe. Então, o que eu sinto, talvez, de uma peça que tem uma oportunidade de melhoria importante aí, é essa questão do guidance feedback. Então, eram esses os destaques que eu queria fazer sobre o tema. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Ótimo. Bem, em agradecimento ao Rafael, a essa brilhante exposição, nós vamos colocar aí para tocar o samba Visita do Auditor. Conseguiram aí na internet. Toca o samba, cadê a produção? Na segunda-feira o auditor fiscal me visitou. Chegou brabo, nem deu um bom dia. Olhou de cima a baixo, depois comentou: os negócios vão bom, seu Zé. 1 milhão no bolso tu colocou. Só que aqui não entra ninguém. Tu é empresário ou é lavador? Seu auditor, olhe o respeito, por favor. Isso não é lavagem, é habilidade, teologia da prosperidade. Acordo às 5, faço a oração, café com Deus Pai, banho de imersão. Depois tem a live da transformação. Esse é o segredo da rentabilidade. Meu amigo, tu é pica, mas choras, tu trabalha, aqui não passa ninguém. Tu lucrou uma milha vendendo capa, me dê uma explicação que seja aceitável. Ou eu te enfio no camburão e dessa vez vai ler Deus Pai lá no xadrez. Naquele momento me deu Muito bem. Realmente... É a receita, né, Rafael?